Minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. esperança está no Senhor, De dia e de noite, em qualquer lugar. a minha esperança está no Senhor, Em qualquer caminho por onde eu passar. a minha esperança está no Senhor, Quero dizer, vale a pena confiar. minha esperança está no Senhor, Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Olá, amigos do Colégio Constelação. Hoje é o terceiro dia da nossa semana especial, uma semana de oração que estamos falando sobre a esperança. Onde está a sua esperança? O tema de hoje é a esperança para a vida. A vida é uma coisa muito importante para nós. Já parou para refletir sobre o que é a vida? Na verdade, nós lutamos o tempo todo por ela, por nossa existência. A vida é simplesmente o existir, o fôlego de vida que Deus deu para nós. A morte é uma coisa totalmente estranha ao ser humano. Nós não fomos criados para morrer. Tanto é que ela é uma coisa não natural para nós. Nós não queremos morrer e também não queremos que algum ente querido morra, porque a morte nos traz separação, nos traz saudades e muitas vezes o terror e a angústia daqueles que estão fugindo dela. Mas a verdade clara é que a morte é real para todos. Nós temos aqui neste mundo um prazo de validade. O ser humano ele vive em média 70, 80 anos, uns mais felizardos chegam a 90 e uma classe menor ainda consegue chegar até os 100 anos. Mas depois que passa ali dos 80, 90 anos, a vida já não é mais com aquela qualidade da juventude. E já não se aproveita mais muita coisa da vida nesta fase. Porém, nós sabemos que, mais cedo ou mais tarde, um dia todos serão chamados ao descanso da morte. E você já parou para pensar qual é a esperança da pessoa após a morte? A Bíblia ela fala para nós acerca deste assunto.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus, ele narra uma história, é contada ali uma história a qual ele vivenciou com um grande amigo seu chamado Lázaro. Lázaro morava em Betânia e era uma casa onde Jesus gostava muito de ir. Ali ele se encontrava com aquela família muito gentil, que era Lázaro, Maria e Marta. Ali as pessoas gostavam de ouvi-lo falar. E ali eles se debruçavam aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Um dia, quando Jesus estava distante, Lázaro adoeceu. E ao Lázaro adoecer, as irmãs mandaram chamar Jesus, porque Jesus era alguém que curava as pessoas, era alguém que trazia vida para as pessoas. Então elas entenderam que, como Jesus era muito amigo de Lázaro, Jesus iria curar Lázaro. Só que Jesus se demorou para vir e Lázaro acabou morrendo. Mas Jesus foi lá mesmo depois dele ter morrido. E as irmãs de Lázaro falaram: Jesus, agora não adianta mais, ele já está morto. E já faz 4 dias que ele morreu. Jesus então disse para Marta, se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Jesus pediu para levar ele até o local onde ele estava sepultado. Pediu para remover a pedra que estava fechando a sepultura de Jesus. E aí então Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Naqueles dias, as pessoas eram enterradas com uma mortalha, ou seja, umas tiras de pano que era enrolado em todo o corpo. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 25, ele diz assim para nós: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ou seja, Jesus é a esperança da vida eterna. Mesmo se um dia aquele que crê no nome dele vier a morrer, esse pode ter a certeza que ele vai levantar a pessoa novamente do seu sono de morte. E quando isso ocorrerá? A Bíblia também nos responde. Lá na carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vivemos dias de uma pandemia, onde a morte tem assolado muitas famílias. O texto que nós acabamos de ler diz que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ele chamará aqueles que creram nele pelo nome. E essas pessoas voltarão à vida com um corpo restaurado e totalmente transformado para viver a vida eterna ao lado de Jesus. Tenha essa esperança no seu coração. Tenha a esperança de viver um dia eternamente nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero terminar fazendo uma oração com você. Aceita uma oração? Vamos orar. Querido e bondoso Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Ela nos traz esperança em relação à vida. Ela nos traz a esperança de vivermos eternamente ao lado de Deus. Abençoa a família desta pessoa que hoje está assistindo a esta mensagem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo encontro amanhã. Até lá!